Muito bom dia a todos e a todas, bem-vindos a Setúbal. Uma saudação muito especial para os meus colegas de mesa, começando pela Sra. Secretária de Estado da Justiça, doutora Helena Mesquita Ribeiro, o excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República, Dr. Pedro Bacelar de Vasconcelos, excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho General de Procuradores de Espanha, Dr. Juan Carlos Esteves, excelentíssimo Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores e de Agentes de Execução, Dr. José Carlos Rezende. Começava por 3 palavras muito rápidas nesta sessão de abertura das jornadas de estudo de solicitadores e agentes de execução 2018. A primeira é de agradecimento ao Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, Dr. José Carlos Rezende, pelo convite que nos fez para estarmos nesta cerimónia. É com grande honra que vos recebemos na nossa cidade, que, como bem sabem, muito tem para vos oferecer. A segunda palavra é de saudação à Sra. Secretária de Estado, Helena Mesquita Ribeiro, que muito gostamos de a rever em Setúbal. Para nós é sempre uma enorme honra recebê-la aqui e, em especial, poder tê-la em reuniões tão importantes como esta, que é para os solicitadores e agentes de execução, classes profissionais fundamentais da administração do nosso sistema de justiça. Finalmente, quero dirigir uma última palavra a todos aqueles que participam nas jornadas que hoje aqui se iniciam. Quero dar a todos as boas-vindas a Setúbal, com o desejo de que possam aproveitar ao máximo esta reunião, mas que possam também conhecer melhor a nossa cidade, a sua gastronomia, o nosso choco, já agora, e as suas paisagens. Acima de tudo, que possam levar daqui a vontade de voltar e de trazer muitos mais amigos também. Acreditamos que reuniões como esta são uma forma eficaz de valorizar e aperfeiçoar a aplicação da justiça no nosso país e, consequentemente, de debater os problemas atuais do setor, mas também de debater desafios futuros. Futuro é, aliás, uma palavra que usamos muito em Setúbal, por uma razão simples. A construção coletiva deste futuro melhor é o que nos move aqui todos os dias, tal como será aquilo que mais motiva toda a vossa classe profissional. Por isso, falar de futuro neste contexto é sempre falar também de uma cada vez melhor administração da justiça e dos seus protagonistas e, necessariamente, promover debates como aquele que hoje vai acontecer aqui, para trocar experiências, ideias e opiniões. Os 2 dias de trabalho que têm pela frente serão, estou certa disso, enriquecedores. Desejo, por isso, um bom trabalho e, mais uma vez, as nossas boas-vindas a esta nossa e vossa cidade. Muito obrigada a todos. Irá agora fazer uso da palavra o excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República, professor Dr. Pedro Bacelar de Vasconcelos. Excelentíssima Senhora Secretária de Estado da Justiça, Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho de Procuradores de Espanha, Excelentíssimo Senhor Bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução e meu prezado amigo. Algumas palavras muito breves para, em primeiro lugar, felicitar a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução por esta iniciativa, aproveitando a ocasião para sublinhar a importância que o ensino e a aprendizagem adquiriram no tempo em que vivemos e afetando de forma
particular todo o universo da justiça. O ensino e a aprendizagem sofreram desafios inesperados, quer resultado dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos das últimas décadas, quer pelo acelerar do ritmo de transformações sociais imposto pelo fenómeno da globalização. E isso implica alterações profundas na forma como ensinamos e aprendemos, altera substancialmente a nossa relação com o conhecimento. Por isso, quando ontem, fazendo uma breve busca no Facebook, encontrei a página da vossa ordem e vi o extraordinário entusiasmo com que era acolhida esta iniciativa na área da formação, entendi que, em boa hora, tinha acedido ao convite e quero-vos dizer que é com muito gosto, com muita honra, que aqui compareço, ciente de que é pelo estudo que a Justiça, todos os seus agentes, poderão responder a desafios que lhe confiam responsabilidades inéditas e que requerem, mais do que nunca, não só mais conhecimento, mas um profundo sentido da missão central que a Justiça desempenha nas democracias e nas sociedades civilizadas. Posto isto, Sr. Bastonário, muito obrigado, bom trabalho. Fará agora uso da palavra o excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho General de Procuradores de Espanha, Dom Juan Carlos Tebes. Bom dia. Señor Bastonario da Orden dos Solicitadores, meu amigo de casi toda a vida, sois Carlos Resende. Señora Secretaria de Estado de Justiza de Portugal, señora Presidenta da Cámara Municipal desta espléndida cidade de Setúbal, señor Presidente da Comisión de Asuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades, non sei se algunha coisa máis, seguramente, da Asamblea da República, outras autoridades, queridos colegas, queridos amigos. Para min é outra volta, moi importante, un grande honor estar aquí entre todos vós. Xa non hai a primeira vez, nin a segunda, nin a terceira, e espero que haberá outras máis. Sempre é un grande prazer estar entre vós e poder compartir estas jornadas de estudo dos solicitadores portugueses e dos solicitadores de Secusao. Estou moito obrigado a todos vós e teño que chegar a unha persoa que é o noso presidente, o Bastonario, que sei que é por o cariño de todos vós e polo seu que eu estou aquí, sempre con vós, e sabedes que tedes tamén o meu cariño e a miña simpatía como colegas e como amigos. Como sempre me pide José Carlos, vou falar en esa lingua que cada vez está máis de moda e esténdese máis, que é o portiñol. Espero poder facelo ben no portiñol, e que o máis importante, sobre todo, é que podedes entenderme, porque todos sabedes que eu de nacemento sou galego, e a lingua de Galicia é parecida ao portugués, e o seu orixe é a mesma, o galaico-portugués. E se me entendedes, é moito mellor para vos, sobre todo para vos, para min tamén. Fai 30 anos, tres presidentes das respectivas cámaras das profisaos por parte de Portugal, o gran amigo, e xa non está entre nós, Daniel López Cardoso,
por parte francesa dos Sabués, o que era o presidente naquela época, Yves Sodé, e por parte de España, meu antecesor, o presidente José Granados, xuntáronse para facer o Comité Europeo de Postulantes. Algúns dos que están aquí, e vexo, non quero decir todos os nomes porque sería imposible, pero vexo a xente como Queirós e xente daquela época, e como non, o propio José Carlos e máis eu, tivemos a oportunidade de estar naquel acto, presentes naquel tempo, que foi, de alguna maneira, o comenzo, o principio da nosa relación entre as profesións jurídicas e, sobre todo, dos postulantes e dos agentes de execución. E deso, como decía, xa fai 30 anos, pasou moito tempo. E as profesaos, tanto de solicitadores como de procuradores en España, han ido evolucionando, han sufrido un grande desarrollo, non sempre os mesmos, non sempre foron polos mesmos camiños, pero sempre foron por camiños moito parecidos. E o avance creo que foi importante para as dúas profesións e, sobre todo, foi máis rápido e máis importante para vos, os solicitadores, e, sobre todo, coa creación dos solicitadores de execución. Eu teño que dicir que teño, non sei se en portugués, envidia, o desexo de... Me gustaría ser que nos aprofisado que España fora como a vosa e houbera tido a oportunidade de avanzar ao mesmo ritmo máis rápido o voso que o noso. Nós tamén hemos avanzado en moitos campos, pero creo que sempre habéis tido vos a delanteira. E, con tempo, desembarcamos todos en unha profisao tamén a nivel internacional que non é outra que os agentes de execución, en este caso o Huissier de Justice en France, e de que formamos parte todos agora tamén. Iso tamén temos en común. E creo que podo dir que todas as profesións jurídicas, e sobre todo estuve referindo tanto aos solicitadores como aos procuradores, han contribuído a mellorar Europa, a mellorar as relacións entre os europeos e a mellorar a justiza en toda Europa. Ese é o camiño que vimos recorrendo durante os últimos anos e que temos todavía moito por diante e que espero que todos, xuntos da man, podamos seguir recorrendo. Non poido esquivar ou obviar a tentación depois de haber visto o programa dos traballos destas jornadas de estudo, facer algún comentario sobre algúns dos temas que están contemplados aquí para as vosas jornadas. E son temas que hoxe en día tamén preocupan moito, están moito de actualidade en España. Un deles é o tema que vos chamades de habitación, que é o tema dos pisos turísticos. En España tamén hai unha grande polémica con isto. E parece que a primeira orientación vai na idea de ceder as competencias legislativas para o tema dos pisos turísticos ás cámaras municipales. Eu lamento, señora presidenta de Cámara Municipal, que eu non estou moito de acordo con isto, porque creo que a regulación debe ser de orden estatal. É esa gran discusión que hai en España neste momento, porque se deixamos a cada Cámara Municipal que regule isto, vamos a encontrarnos con un reino de taifas, que cada regulación en cada Cámara vai ser diferente ou moito diferente de outra, ao mellor de al lado, de moi perto da outra. Por iso penso que mellor o Estado. Pero é un problema moito grande, porque por unha parte está o interese xeral do turismo nos sitios. Eu vexo meus fillos, os amigos de meus fillos, que xa son maiores, ten 30 e tantos anos, que viaxan, como toda a xuventude agora, por toda Europa e por todo o mundo, e xa non ten a cultura que temos aínda nós dos hotéis, xa ten a cultura dos pisos turísticos. Eles van a Roma, a Bruselas, a Nueva York, onde sea, e collen un piso turístico.
E esa mesma corrente é a inversa. Os ciudadanos dos outros países, cando ven aos nosos países, sea Portugal, sexa España, pois están facendo moito do mismo. Acabar este mercado vai en contra dos intereses dos hotéis, pero vai a favor dos intereses do país en canto ter máis cantidade ou máis xente de turismo. Pero tamén, ao mesmo tempo, crea un outro problema, que é que encarécese, sube o prezo da vivenda, o prezo do aluguer, porque ao haber menos número de vivendas disponibles para os cidadanos portugueses ou españois, e en España, sube o prezo do aluguer, porque moitas desas vivendas que en principio iban a ser dedicadas a alugar a portugueses, alugarse aos turistas que ven de fora. É un problema difícil, complexo, que hai que meditar moito, porque a determinación legislativa que se tome tanto en Portugal como en España vai condicionar de algún modo, por un lado, o número de turistas que poden vir ao país e, por outro lado, os problemas que se pode crear aos portugueses e aos españois subendo o precio do aluguer. Conjugar ambos factores é un problema complicado, pero que hai que resolver e hai que facelo. É un problema que está de plena actualidade en España e sei que en Portugal tamén e veo xo que é o xeito. Por iso non pude resistir a tentación de falar algo disto. Tamén podo falar de que he visto no programa da constatación, sei que os solicitadores facedes e queredes facer máis constatación. Nós, os procuradores, fomos por outro camiño. A constatación en España fainos os notarios e nós o que facemos son o que chamamos actos de comunicación judiciaria. É dicir, podemos citar, emplazar, notificar unha sentencia ás partes e temos tamén o que se llama fe pública. É dicir, que se eu digo como procurador que notifiquei unha cosa ao presidenta da Cámara, queda como notificada. En cuanto ao problema de avance legislativo, tristemente, en España estamos hoxe en día con bastante parálisis legislativa. Temos un goberno que, como ten unha minoría parlamentaria pequena, ten sempre que buscar socios para poder sacar adiante algunha lei. Os socios son do máis variado e é moito difícil producir legislativamente, pero estamos en unha gran parálisis. Nós hemos estado sempre os procuradores a punto de asumir as competencias as competencias no tema de axentes de execución, e iso hemos ido pouquiño a pouco, pero nunca arribamos a telo de todo. Esperamos que cando as próximas eleccións sexa xa un goberno forte, sexa o que sexa soportado por o partido que sexa, pero que sexa un goberno forte poda avanzar legislativamente en todas estas cuestiones. Preséntanos, e dixo xa, creo que foi a presidenta da Cámara, preséntanos por diante o futuro para o que temos todos que traballar. E o futuro é o mañán de nós e o mañán de nosos fillos e das novas generacións. E hoxe en día que todos, ou na maior parte dos países da Unión Europea, comeza a haber ventos, tristemente, de separación da Unión Europea. Empeza a haber partidos, casi todos os países, contra a Unión Europea. E o mellor exemplo é o Brexit do Reino Unido e outros moitos países. Pois creo que debemos estar todos unidos para facer unha Europa máis forte. E nós, dentro do noso ámbito, debemos construir jurídicamente Europa, e que os ciudadanos europeos sepan que teñen unhas profesións jurídicas polo que poden circular por todo o espacio europeo sen ter problemas con xustiza. Por último, acabo expresando a amizade de todos os procuradores españois aos solicitadores portugueses, noso apoio a todas as iniciativas de todos vós e o espírito de unión entre as dúas profesións. Moito obrigado.
Fará agora uso da palavra o excelentíssimo Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, Dr. José Carlos Rezende. Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, doutora Helena Mesquita Ribeiro, em representação da Senhora Ministra da Justiça, quero começar por agradecer a presença de Vossa Excelência, que sei que foi um pouco súbita. Efetivamente, estava previsto que a Senhora Ministra da Justiça presidiria esta cerimónia. Aliás, ela foi marcada por comum acordo de agenda já há uns meses, mas a Senhora Ministra da Justiça teve a delicadeza de nos informar que, devido a um problema de caráter pessoal, não podia estar aqui de todo e incumbiu a Senhora Secretária de Estado de a representar e que tenho a certeza que a representará muito bem. Muito obrigado por nos dar o prazer de estar aqui connosco. Senhor, quero agradecer também especialmente ao Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República, o professor Dr. Pedro Bacelar de Vasconcelos, que acabou de nos deixar, tendo-me previamente justificado essa falta, porque tem um compromisso a que não conseguia faltar e sei que fez uma grande ginástica para estar aqui. O que para nós é importante, temos consciência de que nos próximos tempos teremos muitas leis que estarão na Assembleia da República e em que o papel da Comissão a que preside será extremamente importante. Fiz aqui um salto protocolar, porque a Senhora Presidente da Câmara Municipal tem protocolarmente a categoria de Ministra em qualquer cerimónia na sua terra e, além de querer agradecer muito a presença do Sr. Presidente da Câmara, a colaboração que deu na organização destas jornadas, quero felicitá-la por esta cidade. É uma cidade muito bonita, que todos os colegas estão cá com satisfação, que já me estão a transmitir a satisfação por estarem aqui e por sentirem que é uma cidade que, além de ser uma cidade que nos mostra a harmonia, também nos mostra esse progresso em todos os pequenos detalhes, além da sensibilidade que se vê, nomeadamente no campo artístico, ao andarmos aqui pelas ruas e ontem, ao ver os meus colegas todos a tirar fotografias sucessivamente com o Choco Pessoa, não é? E que teve um grande sucesso. Dom João Carlos Esteves, ilustre Presidente do Conselho General de Procuradores de Espanha, meu querido amigo, me parece que nos conhecemos há 27 anos, que foi no Congresso de Paris que te conheci. Dom João Carlos Esteves, nesse tempo, era o secretário do Conselho General e, entre portugueses, franceses e espanhóis, era o único que percebia lá as 3 línguas. E, portanto, qualquer reunião demorava sempre 3 vezes mais, porque falava ela ao português, Dom João Carlos traduzia para espanhol, ou para castelhano, o presidente desse tempo não entendia nada de português e francês, e mesmo em termos de espanhol não era fácil. E depois eu traduzia para francês, e quando alguém respondia, traduzia para português e para espanhol, e uma reunião de 15 minutos durava facilmente 2 horas para as traduções. E no final já falávamos todos franco-portunhol e acabamos por nos entender muito bem e criar uma amizade que ultrapassou tudo o que tem a ver com a profissão. E também temos colaborado ativamente durante estes anos. Hoje estamos na União Internacional dos Juízes de Justiça, as 2 profissões, e realmente há uma coisa que eu sei, é que sempre que preciso de Dom João Carlos, só lhe telefono e ele só não vem se não for possível. E ele também sabe que, da nossa parte, sempre que precisamos, nos estamos prontos a colaborarmos um com o outro. Muitas graças por ter vindo. Quero agradecer a presença de todas as ilustres autoridades, o Sr. Representante do Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, o Sr. Bastonário da Ordem dos Notários, que julgo que é a primeira vez que nestas funções nos dá a honra de estar numa dos nossos eventos. Quero saudar particularmente a Ordem dos Advogados,
na pessoa do Vice-Presidente do Conselho Geral, que representa aqui o Sr. Manuel Guerra Henriques, o Sr. Bastonário dos Advogados, na pessoa do Dr. Carlos Florentino, Presidente do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados em Évora e que tem colaborado connosco permanentemente em muitas das nossas iniciativas, e do Sr. Rui Chumbita Nunes, da delegação aqui portanto, da comarca de Setúbal. Para nós, a Ordem dos Solicitadores, a colaboração com a Ordem dos Advogados é extremamente importante, seja porque temos uma caixa de previdência conjunta, a Caixa de Previdência dos Advogados Solicitadores, que é um desafio permanente por várias razões. Aliás, um dos temas hoje à tarde das nossas jornadas é exatamente o que se passa e o que se vai passar no futuro com a previdência dos advogados solicitadores, dos nossos associados, mas também no combate à procuradoria e na colaboração permanente para dignificar os mandatários. Temos muitas áreas em que podemos estar a trabalhar em conjunto e, se olharem para o programa das nossas jornadas, veem isso, temas que para nós são importantes, dos quais destaco, por exemplo, uma intervenção que está prevista para amanhã sobre o mandato conjunto de advogado e solicitador, que é uma previsão do Código de Processo Civil de há muitos anos e que se mantém e que leva a que tenhamos muitas vezes de sabermos como trabalhar em conjunto com o advogado em várias vertentes. Estou absolutamente curioso sobre essa intervenção que vai ser feita por uma senhora advogada. Saúdo também, sou diretor do Centro de Estudos Judiciários, porque, além da disponibilidade permanente que tem tido connosco, nós queremos muito mais dele e do Centro de Estudos Judiciários, nomeadamente naquilo que tem a ver com a formação, e estas jornadas são um certo pontapé para um conjunto de iniciativas que queremos fazer e queremos avançar com o Centro de Estudos Judiciários e que sei que o Sr. Diretor já me disse que está permanentemente disponível para nessa matéria e, como foi aqui dito, sem formação não há profissão. Os senhores dirigentes do Ministério da Justiça, quero agradecer muito a sua presença, quero cumprimentar também a CAAS, na pessoa dos membros da Comissão de Gestão, Dr. Mota Gomes e Dr. Isabel Valido. Nós precisamos de uma CAAS que cumpra os seus objetivos, que garanta aos cidadãos que os agentes que são fiscalizados e sujeitos a uma tutela disciplinar efetiva e baseada em padrões de sensatez e transparência. Temos acompanhado os esforços que têm feito, estamos preocupados com algumas situações de crise que têm surgido na CAAS e quero, por isso, saudá-los particularmente aos senhores membros da Comissão de Gestão, às senhoras diretoras da disciplina e da fiscalização, porque é para nós realmente muito importante que a CAAS funcione bem. Sr. Presidente da Caixa de Previdência dos Advogados Solicitadores, Dr. António Costeira Faustino, na sua pessoa e nos outros dirigentes da Caixa, quero saudar também a vossa presença e a participação que vão fazer nestas jornadas logo à tarde. E permitam que diga uma coisa, que eu diga aqui um aspecto que me preocupa particularmente. Hoje, os nossos associados estão, muitos deles, curiosos, preocupados com o que são as contribuições para a Caixa de Previdência. E com razão, nomeadamente em função da crise que se abate sobre as nossas profissões. O valor que se paga para a Caixa, nomeadamente no início da profissão, é um valor elevado e que gera dificuldades nos nossos associados. Mas eu também não me canso de chamar a atenção para um outro drama que nos vai surgindo e que nos ameaça a ser cada vez maior, que é os colegas que chegam àquela idade em que já não conseguem trabalhar e, de repente, não têm direito a uma pensão por diversas vicissitudes, porque não fizeram os descontos, porque tiveram problemas de caráter pessoal e depois aparecem-nos na ordem a pedir se os podemos socorrer economicamente. Porque há colegas que, devido a não terem feito a sua carreira contributiva, acabam por não ter direito a nenhuma pensão. E é uma situação absolutamente dramática. E acho que, quando falamos em profissão, temos de pensar sempre o que é que será este futuro. Eu fiz parte daqueles que, quando entrei para a profissão, pagava
sempre o mínimo possível para a segurança social. E, como é evidente, só a partir dos 40 anos é que comecei a preocupar-me com aquilo que seria um dia a reforma. E percebo muito bem todos aqueles que começam a sentirem que é uma violência o que pagam para a segurança social. Mas essa violência é necessária para tentar garantir dignidade à profissão. É absolutamente dramático termos advogados, solicitadores, que não têm dinheiro para comer por não terem uma pensão, que não têm e que vivem em situações absolutamente difíceis por doenças graves devido a essa falta de apoio. E nós temos de considerar que a nossa profissão, para ter dignidade, tem que ter esta garantia de uma reforma condigna para todos os profissionais e para todos aqueles que são os nossos colegas. Também quero saudar a senhora representante do Comissário da Polícia de Segurança Pública, o meu colega José Luís Queiroz, solicitador de mérito, o meu colega João Barahona, emérito Presidente do Conselho Geral, os seus dirigentes nacionais, os formadores que estão aqui presentes, os senhores solicitadores, ou antes, as senhoras solicitadoras, os senhores solicitadores e os senhores agentes de execução. Colegas, as jornadas de estudo, como sabem, foram instituídas em 2011 como uma obrigação, entre aspas, da Ordem, de organizar todos os anos jornadas de estudo, exceto naqueles em que há congresso. E as jornadas de estudo visam estudar, discutir e pensar em novas soluções. Nestas jornadas temos um programa muito diferenciado, em que vamos analisar situações como o apoio judiciário, na dupla vertente, o que é que pode ser a intervenção do solicitador e do agente de execução, na busca de qualidade nesta matéria. E deixem-me também fazer aqui um parênteses para elogiar, porque merece elogio, o trabalho que a Ordem dos Advogados tem feito nos últimos anos em assegurar às pessoas mais carenciadas aquilo que chamamos a consulta jurídica, em assegurar o apoio judiciário e também em se esforçar para procurar novos padrões de qualidade nessa área. Julgamos que a Ordem dos Advogados é merecedora de um preito de homenagem pelo trabalho que tem feito para a justiça neste campo. Nós queremos também colaborar dentro daquilo que for possível nesta função, reconhecendo que os solicitadores e os agentes de execução têm obrigações de caráter social para aqueles que têm mais dificuldades. Essas obrigações têm que resultar em os agentes de execução assegurarem os processos quando as pessoas não têm capacidade económica e descobrirmos uma solução que está a ser discutida no grupo de trabalho criado pelo Ministério da Justiça para esse efeito, que permita que os agentes de execução intervenham e assegurem os processos de execução daqueles que têm questões de carência económica, por exemplo, os trabalhadores quando têm um processo contra a sua entidade patronal, mas não têm possibilidade de lhes ser nomeado um agente de execução. Os solicitadores têm já, e começaram já, um trabalho naquilo que se refere às consultas jurídicas a pessoas carenciadas e estão, e temos também vindo a trabalhar nisso, disponíveis para, dentro das suas capacidades, colaborar em tudo que seja o apoio judiciário. Ao longo destes anos, a Ordem tem feito um trabalho permanente de desenvolver novas tecnologias e novas soluções para os seus profissionais. Aquilo que chamamos as ferramentas informáticas. No processo executivo, dizemos sem nenhuma espécie de falsa modéstia que temos estado à frente de uma série de soluções. O João Carlos estava há bocado a falar um pouco o que temos feito em Portugal, que nos permite, por exemplo, sentir a inveja dos oficiais de justiça franceses, que foram aqueles que deram origem, praticamente, à criação da profissão de agente de execução, perante as ferramentas que temos. Eles ainda hoje não têm nada que se pareça com soluções informáticas para descobrir os dados relativamente à identificação das pessoas, ao seu património, como nós temos em Portugal. Foi um trabalho longo, realmente conseguimos, ao longo destes anos, o acesso às bases de dados, a penhora das contas bancárias, organizamos o PEPEX, o leilão eletrónico que
nós estamos próximo de atingir 1.000 milhões de euros em valor recuperado para os processos de execução através do leilão eletrónico. Parece, bem, um número que pode significar muito ou pode não significar nada. Para quem sabe o que é o leilão, para quem sabe o que é as vendas, sabe a diferença do que está a passar. Os processos não são só a estatística. Os processos está-se a conseguir, nos processos executivos, finalmente, vender os bens por um valor justo, às vezes até estamos a vender por valores superiores ao justo, devido ao efeito da especulação, porque se criou uma ferramenta informática e, especialmente, porque os agentes de execução aceitaram passar a apresentar os bens a ser vendidos de uma forma radicalmente diferente, com uma descrição detalhada, indo ao local, garantindo a visita aos locais quando tal é necessário, e isso permite que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, compre, como ontem havia acontecer, uma garagem num local ermo de Lisboa por um valor até que eu diria especulativo, mas porque ela está bem descrita, as pessoas acharam que valia a pena investir e acabaram por permitir comprar esse bem de forma a que o executado pague na totalidade a sua dívida, sobre dinheiro, o exequente fique satisfeito e não seja preciso verem os fiadores pagar durante o resto da vida e ter um processo que dura nos tribunais 50 anos ou mais, porque eu tenho penhoras a cobrar 20 euros que, pelos cálculos, se forem pagos, permitirão o pagamento da execução dentro dos próximos 300 anos. O leilão eletrónico fez toda a diferença nesta matéria, porque está a contribuir decisivamente para que a execução tenha efetiva eficácia. Hoje deixou de se falar da crise dos tribunais devido ao processo executivo. Agora estamos a falar de uma outra coisa, que é a crise de trabalho nos agentes de execução. Às vezes há alguns colegas que me dizem que a nossa eficácia está a ser um problema. E, portanto, temos de perceber que acabamos com aquilo que eram os permanentes, usando uma expressão simplista, caloteiros do sistema, que percebem que hoje não vale a pena, que lhes é caro e é complicado ficar a dever, mas realmente esta eficácia está-se a virar contra os agentes de execução pela falta de trabalho. Acabou a pendência do tribunal e temos de ser muito inventivos, e nestas jornadas também vamos discutir um pouco isso, de que soluções se poderão encontrar para combater esta crise de trabalho. Mas falando de ferramentas informáticas, não posso deixar de falar também de uma de que temos particular orgulho, que é o geopredial, que começamos já há vários anos a lançar para identificar claramente os prédios, nomeadamente em termos de soluções de cadastro radicalmente diferentes. Colaboramos com o Ministério da Justiça, que nos pediu para nós ajudarmos naquilo que se chama o projeto BUPI, a identificação de prédios em 10 concelhos particularmente afetados pela crise dos incêndios florestais. Em 3 meses, os nossos colegas desses 10 concelhos fizeram 5.500 registros e identificaram 4.000 hectares para ajudar, e esperemos que o Governo continue nessa senda, a desenhar uma floresta e um interior mais qualificado, que não nos dê origem aos problemas que tivemos no ano passado. Em termos informáticos também estamos a desenvolver uma ferramenta que é o Soligeste e que é uma ferramenta que permite aos solicitadores gerir o seu escritório, gerir a conta cliente solicitadores, que está disponível desde ontem e permite aos solicitadores garantir aos seus clientes que os dinheiros que recebem para utilização para pagamento de impostos, para negócio, etc., estão numa conta especial que não está sujeita a ser em algum momento considerada património do solicitador. E isto que parece uma pequena coisa é extremamente importante. Estou aqui a ver, sem poder olhar, para um colega que há uns anos nos fez criar esta conta cliente-solicitador. Um dia apareceu-nos a dizer que estava em conflito com a mulher e que ela tinha
arrestado todas as suas contas bancárias, nomeadamente uns valores muito elevados que tinha para fazer umas escrituras e para fazer uns pagamentos. E, portanto, neste processo, ele iria ficar durante, provavelmente, anos, sem poder mexer no dinheiro que era dos clientes. Isto foi com esta lição que se resolveu criar a conta clientes solicitadores. Mas é um instrumento extremamente importante de garantia aos nossos clientes de que aconteça o que acontecer, aqueles valores são deles. Se o solicitador falecer, a Ordem fica com a responsabilidade de entregar esses valores a quem de direito. Permite, na nossa opinião, mostrar uma mais-valia importante para os nossos clientes e para a sua segurança e para diversas atividades, nomeadamente a gestão de bens alheios. Uma outra ferramenta que estamos e que vamos aqui falar amplamente tem a ver com os autos de constatação ou de verificação não judicial. Além de permitirem a geolocalização do sítio onde se faz o auto, o registro horário, o depósito deles, vamos ter de fazer muita formação para utilizar este instrumento, que é essencial e útil na aplicação da justiça. Não é por acaso que o nosso Estatuto determina que os nossos associados não estão sujeitos à obrigação de segredo profissional nos casos em que o serviço prestado se destina a comprovar ou a certificar uma determinada situação de facto. Mas esta ferramenta só será útil se todos a dominarmos bem e se utilizarmos este instrumento para que a justiça funcione melhor. Esse é um dos próximos desafios que temos à nossa frente e me parece particularmente importante, estará cá um senhor magistrado a falar-nos sobre isso, nomeadamente no que se refere aos entes de execução, aquilo que são e como é que se pode implementar e divulgar cada vez mais os autos de verificação não judicial que são previstos no Código de Processo Civil. Vamos também apresentar uma proposta que chegará ao Ministério da Justiça, detalhada, de como se desenvolver um sistema integrado de cobrança que permita passar automaticamente da injunção ao PEPEX até ao processo executivo, utilizando a informática e sendo um sistema eficaz para que as empresas e os mandatários façam a cobrança de dívidas de uma forma célere e com resultados evidentes. Nomeadamente que afaste aquilo que chamamos os cobradores de fraco ou sem fraco, que, como nós todos sabemos, dificilmente resistem à tentação de abusar dos direitos dos cidadãos. Também vamos abordar aqui a ficha de certificação do imóvel, o e-contrato. São projetos que estamos a desenvolver, para os quais esperamos a colaboração do Instituto de Registro Notariado, da Ordem dos Advogados, da Ordem dos Notários. Eu permito-me que até saúde particularmente sobre a bastonário da Ordem dos Advogados, que nesta matéria mostra uma abertura extremamente interessante, nomeadamente na luta contra a burocracia e na cena da utilização de meios mais modernos que nos parecem muito interessantes. Hoje à tarde vamos ter um debate sobre o que nos espera na legislação de habitação. Teremos cá os deputados de todos os partidos, ou os principais partidos políticos, a dizer-nos aquilo que são as principais propostas e projetos em debate, e julgo que também aí, tanto solicitadores como agentes de execução estarão particularmente interessados, porque nos agentes de execução, todos os dias, têm dramas humanos extremamente complicados quando têm de organizar processos de despejo, que muitas vezes resultam e começaram com citações muito mal efetuadas. E a citação é o momento mais importante de qualquer processo judicial, por mais secundária que nos pareça. O agente de execução sabe quando vai fazer uma penhora que está baseada num título que não tem uma citação efetuada como deve ser, está sujeito a um grande problema, a agressões, a resistências enormes. Ninguém consegue aceitar que lhes vamos à casa dizer que vamos penhorar bens, despejá-los, quando nunca foram contactados para o efeito, com base em cartas metidas em caixas de correio que não são as próprias, com base numa falta de conhecimento absoluto, ou até sabendo que podem dizer que nunca ninguém os informou.
embora até tenham alguma informação. A citação, aquela declaração, se a pessoa teve conhecimento do processo, se domina a língua e a gravidade do que lhe estão a informar, de uma forma explicada, é absolutamente essencial para que haja justiça. Porque se a citação está mal efetuada, vamos sempre ver indivíduos, como está ali há não sei quantos anos, em frente à Procuradoria-Geral da República, um senhor, a dizer que foi roubado num processo de inventário, que começou tudo por uma citação mal efetuada. Regular, legal, nos termos da lei, mas que efetivamente aquelas pessoas não compreenderam. E isso, a citação, não pode ser posta de lado. E isto não quer dizer que a Ordem esteja, por exemplo, contra com soluções como, por exemplo, as citações usando meios informáticos para aqueles que dominam essas matérias. Agora, a simplificação das citações, os casos em que vamos fazer execuções com base em injunções com cartas depositadas na caixa de correio declaradas pelo carteiro, são de grande risco para a justiça e para os agentes de execução. O mesmo se passa nos despejos, quando se facilita e se, através de uma simples carta, se diz que o inquilino está informado de que vai ser despejado. Os solicitadores vivem este drama como mandatários, seja dos inquilinos, seja dos senhorios, porque tanto uns como outros têm injustiças de que se queixam em tudo o que se chama o problema da habitação. No Congresso de Viana do Castelo, e voltando um bocadinho ao tema das dificuldades dos agentes de execução, foi aprovada uma recomendação em que defendemos, e permito-me aqui até realçar esta recomendação à excelentíssima senhora Secretária de Estado da Justiça, que deve ser implementada a designação de, sempre que está em causa a designação de oficiais públicos, através de um princípio de distribuição, de forma aleatória, com lista, eventualmente restrita para escolha ou até com uma eventual capacidade de veto, usando soluções como nós já estamos a usar hoje no PEPEX, que têm mostrado que funcionam bem, sem prejuízo de podermos melhorar, nomeadamente através da tal possibilidade da lista restrita. Nossa perspectiva, isto deve-se aplicar a todos aqueles que fazem e prestam funções aos tribunais. Falamos da agente de execução, falamos dos administradores sociais, falamos dos peritos, falamos dos notários. Em todas aquelas situações em que é possível haver e seja necessário escolher um oficial público privado, deve haver um sistema de distribuição aleatório. No caso da agente de execução, há uma situação que já foi bastante relevada no nosso Congresso e que é particularmente grave, que é a possibilidade que o exequente tem de remover um agente de execução e indicar ele próprio o agente de execução que quer que tramite o processo a seguir, dando origem a situações de coação enorme junto do agente de execução, quando se lhe diz o senhor ou faz o que quer no processo, ou como tem aí 50 processos meus, amanhã fica sem os 50 processos que vão ser entregues àquele que vai diz-me que faz exatamente o que eu quero. Isto passa-se em todos estes serviços que são prestados por oficiais públicos, uns com maior gravidade, outros menos, e só através de uma solução muito clara, que é fazível ou resolúvel através de uma portaria, na minha opinião, nem precisa de ser alteração legislativa ou alteração ao Código de Processo Civil, em que se diga que quando o agente de execução é destituído, é obrigatoriamente escolhido um novo agente de execução através de distribuição e nunca por indicação. Também vamos aqui abordar, nas nossas jornadas, o processo de inventário. O processo de inventário merece-nos especiais preocupações. Fizemos recentemente uma conferência sobre a matéria na Ordem dos Solicitadores, onde esteve presente o Sr. Bastonário da Ordem dos Notários. Nós julgamos que os notários têm um papel importante a fazer e a assegurar no processo de inventário, até pela proximidade que têm com os cidadãos. Todos reconhecemos que é muito mais fácil ir falar com um notário, discutir algum aspecto técnico do processo do que falar com o juiz. Isto não implica uma crítica ao juiz nem à magistratura, mas é a realidade. Mas precisa realmente de modificações, nomeadamente de clarificar quem são os notários que querem fazer processo de inventário, daqueles que eventualmente não o querem fazer e que, como não o querem fazer, realmente estão-nos a dar dificuldades muito grandes na tramitação dos processos de inventário.
Penso que está a ir num bom caminho e que se irá conseguir uma solução justa e equilibrada. Quero também terminar apelando à Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Justiça para que nos apoie nestes temas que mencionei. Vamos ter o cuidado de enviar para o Ministério os resultados desta reflexão e destas reflexões aqui nas jornadas de estudo, convictos que teremos apoio nestas sugestões que fazemos sempre com uma perspectiva de melhorar a justiça. E, portanto, penso que nessa perspectiva temos algum orgulho pelo que temos feito nos últimos anos e pelo que temos contribuído para que a justiça funcione melhor nestas áreas que mencionei e noutras que são os nossos desafios. Termino agradecendo desde já aos organizadores destas jornadas de estudo, ao Conselho Regional de Lisboa, à Delegação de Setúbal, aos nossos funcionários e desejando para todos umas boas jornadas de estudo 2018. Muito obrigado. Irá agora fazer uso da palavra Sua Excelência a Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Doutora Helena Mesquita Ribeiro. Começo por cumprimentar a Senhora Presidente de Câmara, que é um gosto revê-la. Sei que o Ministério da Justiça tem um caderno de encargos com alguma intensidade para cumprir com Vossa Excelência, mas estamos no bom caminho e, portanto, esperemos que até ao final do nosso prazo de validade possamos honrar os compromissos que assumimos com Vossa Excelência e também em benefício da população de Setúbal. Dirigir uma saudação muito especial ao Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Gestão, o Dr. Carlos Rezende, com quem temos tido o privilégio de manter contactos muito intensos e de grande abertura e sinceridade, e prestar-lhe aqui uma homenagem, porque efetivamente os senhores solicitadores e agentes de execução souberam escolher e bem aquele que vos dirige. É uma pessoa incansável naquilo que significa o combate pelos interesses da classe e sempre, sem perder... E sempre sem perder a noção do que deve ser as posições que se devem assumir no sentido de todos darmos um contributo positivo para esse interesse que nos supera a todos, que é sempre o da boa administração da Justiça. Cumprimentar também o Sr. Procurador do Conselho General de Procuradores de Espanha, Juan Carlos Esteves, por nos prendar com sua presença aqui nesta cidade maravilhosa e por termos a oportunidade, e nomeadamente quem aqui está, de trocar experiências profissionais. Sei que a Sra. Ministra da Justiça de Espanha, mesmo o Sr. Procurador me o referiu e a Sra. Ministra também já me tinha dito, virá a Portugal nos próximos dias, para termos aqui algumas jornadas de trabalho também de alguma intensidade, no sentido de vermos o que de melhor existe em ambos os sistemas e podermos partilhar experiências para melhorar também os nossos serviços de administração de justiça. Dirigir, enfim, cumprimentar quem já cá não está, mas o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias, pessoa que muito estimamos e a quem o país muito deve, porque tem sido efetivamente um grande combatente de grandes causas, nomeadamente causas de minorias, e, portanto, é de facto um homem que, neste paradigma em que hoje vivemos, de grande insegurança relativamente ao que o futuro nos espera, é importante termos pessoas que, de facto, ainda se movam por causas, porque não sabemos aquilo que o mundo nos reserva, tal são as modificações com que diariamente somos confrontados e, portanto, as ameaças relativamente a direitos, liberdades e garantias que todos nós julgávamos adquiridas e que, embora, enfim, Portugal seja nesse aspecto, digamos assim, ainda uma espécie de oásis, nada nos garante que a situação também não se venha a alterar, porque penso que neste momento ninguém tem certezas quanto ao futuro.
Cumprimentar também todos os presentes, o Sr. Diretor do Centro de Estudos Judiciários, o Sr. Secretário-Geral do Ministério da Justiça, o Dr. Sousa Pinto, em representação do Conselho Superior de Magistratura, que muito estimo, o Sr. Representante da Ordem dos Advogados, o Sr. Bastonário dos Notários, o Sr. Presidente do Instituto da Inspeção-Geral dos Serviços do Ministério da Justiça, o Dr. Carlos Farinha, distinto dirigente da Polícia Judiciária, a quem o país muito deve, e, enfim, as notícias são diárias no sentido de manifestar perante toda a população a importância que a Polícia Judiciária tem, de facto, no combate a fenómenos de criminalidade, e daí que neste Orçamento do Estado tenha sido posto um particular enfoque na necessidade premente de capacitar a Polícia Judiciária com os meios de que necessita e com aqueles a que tem direito, pelas elevadas funções e pelo brilhante trabalho que prestam em benefício do país. E bastará, portanto, aos nossos colegas das Finanças atentarem naquilo que Vossas Excelências permitem que volte a entrar no erário público ou que deixe de sair, para não terem qualquer dúvida de que nesta equação saem muito a ganhar em vos dar maior capacidade. E dirigir-lhe também aqui publicamente os parabéns por estar no lugar em que está, porque é de facto muito merecido. Cumprimentar também as autoridades militares, civis e não sei se religiosas que aqui se encontram, dirigir uma palavra especial ao Sr. Fernando Jorge, que está um bocadinho zangado com o Ministério da Justiça, mas que é de facto também um sindicalista, obviamente que temos posições, infelizmente, na minha perspectiva, nem sempre coincidentes, mas que é de facto também um sindicalista de primeira água e uma pessoa que muito bem representa aquilo que são os interesses dos oficiais de justiça, portanto, agentes absolutamente imprescindíveis numa boa administração da justiça. Muito obrigada a todos. Dirigir uma saudação particular a todos os senhores a todas as senhoras solicitadoras e solicitadores, agentes de execução, e a todos os demais que aqui se encontram, aos representantes que aqui estão da CAAJ, entidade muito importante e da qual se espera, de facto, um papel à altura do desafio que têm, porque, de facto, as responsabilidades que têm como órgão de supervisão, de fiscalização e de controle do funcionamento de profissões tão relevantes para a boa administração da justiça, têm, de facto, uma missão de grande alcance. Vamos ter uma substituição ao nível do Sr. Presidente, que está prestes a deixar a CAAJ, e procuraremos, de facto, uma seleção que permita que este organismo tenha na sua frente uma pessoa que, com qualidades e com apetências naturais e técnicas para assumir a liderança que é necessária imprimir a este organismo. Bem, e dito isto, queria começar por, na pessoa do Sr. Bastonário, felicitar e saudar todos os senhores solicitadores e agentes de execução pelo papel relevante na administração da justiça, em especial pela atitude inegável que têm demonstrado face aos desafios que lhes são colocados de abertura à inovação e modernização e de denodado esforço em prol de uma permanente atualização profissional e de conhecimentos, de que são exemplo estas jornadas de estudo. Como já foi referido pelo Sr. Bastonário, e é um facto, a OSAI tem mantido uma ótima relação institucional com o Ministério da Justiça. E tal sucede, acredito, porque quer o Ministério da Justiça, quer a OSAI, representada por Vossa Excelência, cada um, obviamente, com os seus naturais objetivos, partilham uma visão comum quanto ao papel da tecnologia para o processo de modernização, da simplificação e da proximidade dos tribunais e dos demais serviços do Ministério ao cidadão, como dimensões cruciais à consolidação de um sistema de justiça em Portugal capaz de enfrentar os desafios que a vida moderna coloca às empresas e aos cidadãos. E é essa visão e são essas parcerias, como a que o Ministério da Justiça tem mantido com a OSAI, que nos têm permitido promover e concretizar um elevado número de medidas, muitas delas já implementadas, com resultados que só nos podem deixar a todos satisfeitos e com motivação acrescida para continuarmos este percurso. Desde a última vez que a Sra. Ministra da Justiça teve a oportunidade de se vos dirigir, em junho do ano passado, no Congresso dos Solicitadores e Agentes de Execução, que ocorreu em Viana do Castelo, foram já múltiplas as concretizações que conheceram a luz do dia. Começo por destacar a possibilidade que conhecem
e que, desde o dia 14 de julho de 2017, foi assegurada aos interessados em poderem obter certidões judiciais eletrónicas, quer relativas a processos da área de competência dos tribunais comuns, quer relativas a processos da área de competência dos tribunais administrativos e fiscais, com que se permitiu ao cidadão requerer uma certidão judicial sem se ausentar da sua residência ou dispensando sequer de carregar uma versão em papel da certidão para entregar em qualquer entidade pública ou privada, conquanto lhe bastará apresentar um simples código para que essas entidades consultem online a certidão. A este respeito, não posso deixar de salientar que, desde então, foram já emitidas mais de 30 mil certidões eletrónicas, cerca de 30% das quais de forma automática, ou seja, sem necessidade de intervenção de qualquer funcionário judicial ou magistrado. Também em julho do ano passado, o regime de tramitação eletrónica foi estendido a áreas processuais no âmbito dos tribunais judiciais que até então estavam excluídas, de que é exemplo, como sabem, o processo penal na fase de julgamento, os processos contraordenacionais e os processos tutelares e de promoção e proteção de crianças e jovens. A tramitação eletrónica destes processos contribui, como todos sabemos e temos a experiência, de forma inquestionável, quer para a simplificação do modus operandi dos vários agentes que intervêm nos processos, como para exonerar os funcionários judiciais do cumprimento de tarefas sem diferenciação, restituindo-lhes algum do pouco tempo de que dispõem para a realização daquilo que são as suas verdadeiras funções, dispensando-os de executar atos como os relacionados com o envio de notificações a mandatários ou o tratamento de peças processuais entradas em suporte físico. Concomitantemente, importa também referir que simplificamos a forma como as partes no processo judicial comprovam o pagamento da taxa de justiça, eliminando a necessidade da junção de um papel para esse efeito. Trata-se de uma entre várias medidas que reduziram custos e burocracias, aumentaram a capacidade de gestão processual e introduziram maior celeridade e transparência na tramitação dos processos. Esta transformação na área dos tribunais judiciais teve um dos seus momentos maiores a 20 de setembro do corrente ano, com a publicação da Portaria 267/2018, que prevê, essencialmente, 3 medidas relativamente às quais gostaria de vos falar brevemente. A primeira e provavelmente a mais emblemática das medidas é até resultado do desenvolvimento natural de um exemplo claro de colaboração entre o Ministério da Justiça e a OSAI. Em junho do ano passado, como sabem, o Ministério da Justiça, em parceria com a ASAI, estava na fase de lançamento da consulta eletrónica de processos executivos, que no fundo funcionou como um teste ou um piloto para o passo gigantesco que agora se pretende dar, ou seja, a possibilidade do cidadão, a partir do final do próximo mês, consultar eletronicamente todos os processos, repito, todos os processos que legalmente possam ser consultados dos tribunais judiciais e dos tribunais administrativos e fiscais. Esta é seguramente uma medida paradigmática no que respeita à transparência e à proximidade do cidadão e das empresas ao sistema de justiça. A segunda medida diz respeito à aplicação do regime de tramitação eletrónica de processos aos tribunais superiores da jurisdição comum, os Tribunais da Relação e o Supremo Tribunal de Justiça. Desde o passado dia 9 de outubro que essa aplicação está nos Tribunais da Relação. E esperamos que a partir do dia 11 de dezembro esteja no Supremo Tribunal de Justiça. E com isto, o 21º Governo Constitucional terá praticamente concluída e em plenitude a difícil tarefa de universalização da tramitação eletrónica nos tribunais portugueses que há anos aguardava pela sua oportunidade. A terceira medida prevista na referida portaria diz respeito à criação da área de serviços digitais nos tribunais, a disponibilizar na plataforma de serviços digitais da Justiça uma nova área digital onde serão concentrados os serviços e publicações relativos à atividade dos tribunais dirigidos aos cidadãos e às nossas empresas. Numa fase inicial, será possível encontrar nesta área a consulta de processos e solicitar a consulta de certidões judiciais eletrónicas, sendo progressivamente ainda disponibilizados os demais serviços e publicações atualmente dispersos pelos portais Sítios, Citaf e Balcão Nacional de Arrendamento.
Mas as iniciativas e as concretizações do Ministério da Justiça, com relevo para a vossa atividade, não se circunscreveram aos tribunais judiciais, englobando ainda os tribunais administrativos e fiscais, onde se registaram também várias e relevantes inovações. A mais relevante neste domínio ocorreu no início de janeiro, com a entrada em vigor da Portaria 380 de 2017, que pela primeira vez prevê um regime de tramitação eletrónica na jurisdição administrativa e fiscal integral, abrangente, suficiente e coerente, aproximando das soluções já existentes na jurisdição comum, mas tendo em consideração, obviamente, as especificidades dos tribunais administrativos e fiscais e do sistema informático de suporte a esta jurisdição. Mas se neste âmbito da portaria acaba, no fundo, por prever um regime com a mesma amplitude daquele que já existe na jurisdição comum, há, de facto, uma inovação que gostaria de assinalar e que é aquela que consiste no estabelecimento da aplicação aos tribunais centrais e administrativos e ao Supremo Tribunal Administrativo da obrigatoriedade de tramitação eletrónica dos processos. Esta portaria prevê pela primeira vez em Portugal a tramitação eletrónica em todas as instâncias da jurisdição administrativa e fiscal, à qual, quando me for embora, regressarei. Foi também na jurisdição administrativa e fiscal que implementámos uma medida emblemática no que respeita à proximidade do Serviço de Justiça aos cidadãos e às empresas, o balcão único dos tribunais administrativos e fiscais, que desde 1 de janeiro deste ano funciona em todos os tribunais, e incluindo desde dia 3 de maio os tribunais centrais administrativos e desde o dia 18 de setembro o próprio Supremo Tribunal Administrativo, com que se permite a cidadãos e mandatários a entrega de peças em suporte físico, a consulta de processos ou a obtenção de informações e certidões sobre qualquer processo em qualquer tribunal desta jurisdição, independentemente de ser ou não o tribunal onde corre o processo. Tendo até agora abordado medidas mais estruturais no que respeita aos sistemas de informação dos tribunais, permitam-me, no entanto, dar-vos também um pequeno exemplo de como às vezes são as pequenas medidas em pequenas questões que têm um impacto significativo. Em junho do ano passado, o Governo aprovou, através do Decreto-Lei 71/2017, a terceira alteração ao Regulamento da Nacionalidade Portuguesa. E um dos objetivos dessa alteração era aliviar a pressão que impendia sobre o Ministério Público em virtude do impacto que os processos de oposição à aquisição da nacionalidade portuguesa tinham nas pendências do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa. O impacto destes processos nas pendências do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, que tem competência nacional neste domínio, resultava, mais do que do seu número, que não deixava, obviamente, de ser significativo, da especial carga burocrática que lhe estava associada, visto que em muitos destes processos estão em causa, obviamente, requerentes de nacionalidades residentes em países estrangeiros, pelo que tudo é assinalavelmente mais complexo, desde a realização das citações às próprias notificações que lhe têm que ser dirigidas. Com o objetivo de agilizarmos e melhor densificarmos o procedimento administrativo relativo à fase prévia à oposição, ou seja, à fase em que o processo é apreciado pela Conservatória dos Registros Centrais, para ser ou não remetido à apreciação do Ministério Público, procedeu-se à definição de um conjunto de circunstâncias perante as quais a Conservatória dos Registros Centrais deve presumir a existência de uma ligação efetiva do requerente à comunidade nacional. Era a nossa convicção, e a realidade demonstrou, que a previsão destas presunções contribuiria não só para diminuir o número de processos comunicados pela Conservatória dos Registros Centrais ao Ministério Público, como para balizar as próprias expectativas dos interessados, aumentando a previsibilidade do procedimento administrativo em causa. E é por isso, com grande satisfação, que decorrido mais de um ano da entrada em vigor do identificado normativo, podemos afirmar e comprovar, e isto é de grande relevância, que o movimento processual relativo às participações remetidas ao Ministério Público pela Conservatória dos Registros Centrais e as oposições à aquisição da nacionalidade intentadas no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa recuaram para menos de 1/4, reduzindo-se expressivamente a pendência destes processos no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa e libertando assim quer os senhores funcionários, quer os senhores magistrados, para acudirem à avalanche de processos de outro âmbito que pendem, infelizmente, nestes tribunais. Minhas senhoras e meus senhores, sendo a justiça
como todos sabemos, um dos pilares cruciais à afirmação de um Estado de Direito e de uma cidadania plena, e constituindo o acesso aos tribunais um direito fundamental de qualquer cidadão, o 21º Governo Constitucional encetou uma revisão ao mapa judiciário implementado pelo anterior Governo, reabrindo todos os tribunais que tinham sido encerrados, estipulando a obrigatoriedade de aí serem realizados os julgamentos criminais da competência do juiz singular e um conjunto de outros atos processuais. Tratou-se de uma medida da maior importância para o interior do nosso país, que vive um preocupante fenómeno de despovoamento, restituindo a estas portuguesas e portugueses que aí vivem parte da confiança perdida no futuro das suas terras, porque o Estado, neste caso, não se limitou a dizer a essas pessoas que fiquem nas suas terras, que criem aí os seus filhos. Ele próprio regressou, e regressou numa das suas mais importantes vestes. Temos também, já pendente para discussão no Parlamento, uma alteração à Lei Orgânica do Sistema de Justiça, portanto, uma proposta de lei que já foi aprovada em Conselho de Ministros e que estabelece a obrigatoriedade de, doravante, também os julgamentos cíveis da competência das instâncias dos juízes locais passarem a ser realizados nestes juízes de proximidade, evitando-se assim que sejam as populações, quase todas elas concentradas em zonas de interior, sem acessibilidades, sem transportes públicos, a terem que se deslocar, mas a terem que ser os senhores magistrados judiciais a deslocarem-se a esses tribunais. E estão ainda em procedimento legislativo um conjunto de outros ajustamentos, de que destaco a criação de mais um juízo de comércio na comarca do Algarve, que se situará em Lagoa, portanto, município onde não existe nenhum tribunal, e onde não havia uma oferta capaz por parte do comércio que está instalado em Olhão, mais um juízo de comércio na comarca de Vila Real, onde vamos levar a especialização neste domínio, e também em Viana do Castelo. Salientando ainda que vamos criar um juízo misto de família e trabalho em Praia da Vitória e um conjunto de outras medidas que todas contribuirão para fortalecermos a resposta dos nossos tribunais às pretensões dos nossos cidadãos e das nossas empresas. Este Governo, não olvidando que o contencioso administrativo e o contencioso tributário constituem cruciais veículos de realização da justiça e também de uma cidadania plena, numa área tão basilar de qualquer Estado de Direito como é a relação entre o cidadão e o poder público, também não podia deixar de trabalhar para melhorar as condições desta jurisdição. Temos a consciência que uma justiça administrativa e fiscal célere e de qualidade confere confiança a quem pretende investir, pelo que assume igualmente um papel importante no progresso e bem-estar de todos os portugueses, incluindo daqueles que nunca na vida se vejam confrontados com a necessidade de recorrer a tribunais desta jurisdição. Por isso, como sabem, elaboramos um pacote legislativo e regulamentar para a jurisdição administrativa e fiscal, que já terminou o seu percurso de discussão no seio do Governo e que foi fruto de muitos contributos, corporizando o trabalho de muitas e esforçadas mãos. Não se trata de uma peça de câmara, mas mais propriamente de uma sinfonia, que, sem prejuízo da quantidade e do virtuosismo daqueles que nela participaram, seguia por um bem definido fio condutor. A orientação estratégica inicial e as primeiras versões dos diplomas foram delineadas ao longo de vários meses por dois grupos de trabalho, um para a jurisdição administrativa e outro para a jurisdição tributária, integrados por alguns dos mais experientes magistrados das respectivas áreas, assim como por representantes do meu gabinete e dos serviços do Ministério da Justiça e das Finanças. Outras ideias surgiram ainda da participação pública de diversos profissionais e interessados na área, por ocasião e na sequência das várias conferências que a este respeito o Ministério da Justiça organizou ou em que participou, tendo em vista sempre divulgar as suas propostas. Mais do que um trabalho fechado de gabinete, o conteúdo deste pacote foi, em boa medida, definido pelos nossos parceiros, agentes judiciários e para os agentes judiciários, ou seja, feito por quem tem que lidar no seu dia-a-dia com estes problemas e não pela academia, que, com todo o respeito, e de facto também tivemos o contributo da academia, mas por vezes tem muita dificuldade em lidar com a realidade.
Por esse motivo, ele encerra uma recusa da tentação, tão frequente em Portugal, de reinventar a roda ou apregoar uma revolução no setor, procurando focar-se, ao invés, em soluções que efetivamente resultem e que sejam capazes de se traduzir em melhorias efetivas e de efeito tão rápido quanto possível no funcionamento desta jurisdição. Para não vos maçar, e em traços gerais, e começando pela intervenção que propomos para o Estatuto dos Tribunais Administrativos Fiscais, direi apenas, e esta é a mais relevante, que assenta em 3 traves mestras. Primeiro, especialização. Especialização dos tribunais de primeira instância em razão da espécie processual e da matéria, nos casos em que o volume processual o justifique. Segundo, administração e gestão dos tribunais. Consagra-se um modelo de presidência com competências reforçadas que passa pela designação de um único presidente, coadjuvado por um administrador judiciário e de um magistrado do Ministério Público coordenador para um conjunto de tribunais administrativos de círculo e tribunais tributários integrados numa determinada área geográfica. Terceiro, assessoria. Procede-se à revisão do modelo de gabinetes de apoio, estendendo-se aos tribunais centrais administrativos a possibilidade de disporem destes gabinetes. Simplifica-se a criação dos gabinetes, remetendo para o regime previstos para os tribunais judiciais. E vamos implementar um gabinete destes ao nível do Supremo Tribunal Administrativo já no imediato. Este conjunto de diplomas, e agora no que diz respeito aos senhores solicitadores, incorpora também 2 inovações que resultaram de propostas efetuadas pelo OSAI em sede de consulta prévia. Primeiro, alteramos o artigo 54 do ETAF e o artigo 7º do CPPT sobre a representação da Fazenda Pública em processo tributário, alargando aos licenciados em solicitadoria a possibilidade de representar a Fazenda Pública em juízo, à semelhança daquilo que já acontecia com os licenciados em Direito. Segundo, ainda no quadro da alteração ao artigo 7º do CPPT, introduzimos a possibilidade de a cobrança coerciva de impostos e outros tributos administrados pelas autarquias locais poder ser atribuída a agentes de execução mediante protocolo a celebrar entre cada autarquia e a OSAI. Sou particularmente sensível às palavras do Sr. Presidente relativamente a dificuldades que se começam a verificar ao nível daquilo que é o trabalho necessário para que a vossa classe profissional possa efetivamente subsistir com dignidade. E, nessa perspectiva, o Ministério da Justiça, obviamente que em cooperação com os demais ministérios, estará aberto para pensarmos noutras soluções. Portanto, isto foi o que foi possível ser feito neste momento, mas a realidade é evolutiva e, portanto, novas oportunidades surgirão. O que é preciso é que todos sejamos persistentes e apresentemos propostas válidas, suscetíveis de poderem ser abraçadas por quem tem responsabilidades de gerir os superiores interesses do país. Gostaria ainda de aprofundar 2 medidas em particular. A primeira tem a ver, e também aqui foi referido pelo Sr. Bastonário, e que se prende com a necessidade da simplificação da linguagem enquanto mecanismo suscetível de tornar a justiça mais acessível e compreensível para os cidadãos e para as empresas. Em julho de 2017, como sabem, simplificámos enquanto piloto uma das comunicações dos tribunais portugueses tida como das mais complexas e das menos compreensíveis pelos cidadãos e empresas. Tratava-se da notificação das injunções. Em jeito de balanço, a verdade é que nestes 14 meses o Balcão Nacional de Injunções já remeteu esse novo modelo de notificação mais de 237 mil vezes e os resultados demonstram aquilo que se nos afigura ser o sucesso desta iniciativa. O número de pessoas e empresas que, depois da recebida a notificação, pagaram a dívida que fundamentou a injunção, aumentou em mais de 50%. E considerando que a informação sobre o direito ao apoio judiciário foi uma das áreas em que mais nos focamos no novo modelo de notificação, é também de salientar o número de injunções onde o requerido solicitou apoio judiciário, que aumentou mais de 160%, e que o número de injunções onde efetivamente foi concedido o apoio judiciário tenha aumentado cerca de 75%. Deste modo,
creio ser inegável que os resultados alcançados nas injunções só reforçam a convicção da necessidade de proceder à simplificação da linguagem de todas as comunicações, nomeadamente citações e notificações que são remetidas pelas secretarias dos tribunais a cidadãos e a empresas. Esse é, por isso, um trabalho que iremos continuar muito brevemente e do qual começaremos a ter resultados, certamente, durante o primeiro semestre de 2019. Aliás, a este respeito, e no que tange à jurisdição administrativa e fiscais, informo que já procedemos à revisão de todos os templates e que temos já prontos novos modelos de citação e de notificação que tornem perfeitamente compreensível ao destinatário o que é que lhe está a ser transmitido, o que é que tem que fazer, em que condições o deve fazer, para que não haja aqui qualquer dúvida. Por isso, e até dada, Sr. Bastonário, a excelente relação institucional e de colaboração que o Ministério da Justiça tem tido com a OSAI e a inteligência que vos reconhecemos, deixo aqui o desafio para que avancem, enquanto classe profissional, com um projeto transversal de simplificação da linguagem que utilizam nas comunicações com cidadãos e empresas, e estou certa de que rapidamente verão os impactos muito positivos que essas medidas vos trarão. A segunda medida prende-se com a ação executiva. Como sabem, o excelente trabalho que tem sido efetuado por todos aqueles com responsabilidade na tramitação das execuções, onde se incluem os senhores solicitadores e agentes de execução, e as medidas que têm sido adotadas nos últimos anos para agilizar e tornar mais eficiente a ação executiva, permitiram uma redução significativa do número de execuções pendentes em Portugal. Basta olharmos para 2016 e constatar que estavam então pendentes nos tribunais portugueses cerca de 900 mil execuções. As execuções eram responsáveis por 70% das pendências nos tribunais. Hoje, primeiro trimestre, melhor, há uns tempos atrás, primeiro trimestre de 2018, esse número baixou significativamente para 673 mil execuções. Acredito que esta evolução e o trabalho que ela demonstra é algo que nos deve deixar a todos satisfeitos. Mas é verdade também que há uma pequena norma ainda do Código de Processo Civil que, apesar de estar em vigor desde 2013, nunca foi efetivamente implementada. O famoso número 5 do 551 do Código de Processo Civil. Esta norma, resultante da necessidade sentida, quer a nível interno, quer a nível internacional, de se distinguir muito claramente, por um lado, os processos executivos que estão pendentes de uma efetiva atuação do Tribunal e, por outro, aqueles que não estão, diz-nos muito claramente que uma execução só ocorre em Tribunal quando aguarda um ato da Secretaria ou um despacho ou decisão de juiz. Foi a preocupação do legislador, em 2013, com a introdução desta norma, a melhoria do funcionamento da ação executiva, consubstanciada na criação de um mecanismo que permita melhor monitorizar a atividade do Tribunal no âmbito da ação executiva, sinalizando os processos que em cada momento se encontram a aguardar uma intervenção do juiz ou da Secretaria, viabilizando uma melhor organização do trabalho que impende sobre os tribunais, bem como dos recursos destes, e perceber onde se localizam os maiores obstáculos ao andamento da ação executiva, se dentro do Tribunal e, neste caso, em que situações, se fora do Tribunal. Como referi, esta solução prevista não foi implementada, sendo que só agora estão reunidas as condições, nomeadamente ao nível dos sistemas de informação, para aplicar efetivamente este dispositivo e, no fundo, fazê-lo refletir nas estatísticas oficiais da Justiça, considerando um processo executivo como pendente em tribunal apenas quando haja lugar, como já referi, a uma intervenção do juiz ou da Secretaria, sendo que os demais, em que não tenha sido requerida ou desencadeada oficialmente uma intervenção do tribunal, não devem ser considerados como estando pendentes em tribunal. Como perceberão facilmente, o impacto desta alteração nas estatísticas dos tribunais será muito significativo. O número de processos entrados e findos vai aumentar em números relevantes e, sobretudo, o número de processos executivos pendentes nos tribunais irá cair de modo acentuado. Para terem uma ideia do peso que esta alteração trará, segundo dados que nos foram fornecidos pela DGPJ, nas estatísticas oficiais, a 31 de março estavam pendentes nos tribunais, como referi, 673.788 execuções. Aplicando o mecanismo do artigo 551 aos processos pendentes, em junho deste ano, teríamos pendentes nos tribunais portugueses apenas
72.970 execuções, ou seja, uma redução para cerca de 10%. Esta nova visão da ação executiva terá reflexo no que as estatísticas oficiais da Justiça diz respeito nas divulgações que vão ser efetuadas em 2019, que já terão como referência os dados assim obtidos no final de 2018. E de modo a melhor preparar e enquadrar estas alterações, a Direção-Geral da Política de Justiça, juntamente com a habitual divulgação dos resultados trimestrais, que fará no final deste mês, irá divulgar uma nota informativa que explicará, de modo claro e exaustivo, a razão de ser desta alteração, o processo da sua implementação e uma aproximação aos resultados decorrentes desta nova filosofia. O Ministério da Justiça não deixará, no entanto, de disponibilizar publicamente dados globais relativos às execuções cíveis em Portugal, que são dados essenciais para o acompanhamento da evolução das execuções. Os números globais das execuções cíveis em Portugal terão, no entanto, naturalmente, de ter um novo enquadramento no seio das estatísticas oficiais da Justiça, fora da órbita dos processos nos tribunais judiciais de primeira instância. Minhas senhoras e meus senhores, tendo efetuado aqui, essencialmente, um pequeno balanço de algumas das medidas que caracterizaram a atuação do Ministério da Justiça neste último ano, não posso terminar sem vos dizer que a atuação deste Governo ainda não está concluída e que neste ano que nos separa do final da legislatura ainda implementaremos medidas de igual ou maior impacto. Algumas respeitam, aliás, diretamente a atividade de solicitadores e agentes de execução. Por exemplo, estamos a trabalhar para que proximamente seja possível uma melhor e mais adequada gestão das penhoras na Segurança Social, que envolva a integração eletrónica de dados entre os sistemas da Justiça e da Segurança Social, permitindo a tribunais ou agentes de execução realizar por via eletrónica, por exemplo, o registro, alteração e consulta de penhoras, a consulta de informações relativas a beneficiários ou contribuintes, a consulta e envio de informação de processamento de uma ordem de penhora e a gestão e levantamento dessas penhoras. Estamos também a trabalhar, Sr. Bastonário, no âmbito dos inventários. Efetivamente, têm chegado ao Ministério da Justiça, por parte de vários agentes que operam no sistema de administração de justiça, várias preocupações ao modo como, neste momento, em alguns pontos do país, o processo de inventário está a ser tramitado. Temos também a convicção que o processo de inventário é, de facto, um processo jurisdicional. São, por vezes, graves, muito complexos, os conflitos que se despoletam no âmbito destes processos. E, por isso, existe uma comissão que foi constituída para o efeito, que está a ultimar um estudo com uma proposta de alteração legislativa sobre a tramitação do processo de inventário e que, basicamente, passará por permitir a quem tenha necessidade de recorrer ou de instaurar um processo de inventário que possa optar entre tramitá-lo junto dos cartórios notariais, que deem uma resposta capaz, ou, se o pretenderem, que possam recorrer aos tribunais. Muitos outros projetos temos ainda em andamento, nomeadamente no que diz respeito também à violência sexual contra jovens e adolescentes, portanto, que é um fenómeno preocupante. Aliás, Portugal tem sido apontado como um dos países onde se verifica maiores níveis de turismo sexual com adolescentes e com menores e adolescentes e, portanto, temos em curso a preparação desse pacote, um conjunto de medidas muito significativas também na área do Código da Execução de Penas, no sentido de o tornar mais adequado àquilo que são as necessidades dos nossos reclusos quando estão em cumprimento de penas, e um conjunto de investimentos de que, enfim, creio que têm conhecimento e que foram agora noticiados relativamente à proposta de discussão do Orçamento de Estado, de que destacaria a construção de um novo tribunal em Beja, a construção de um novo tribunal em Sesimbra e em Vila Franca de Xira, o encerramento do estabelecimento prisional de Lisboa, de modo a que possamos iniciar a construção de uma cidade judiciária, portanto, deixar as coisas prontas para
passarmos a ter os serviços do Ministério da Justiça concentrados na área adjacente ao que é hoje o estabelecimento prisional de Lisboa, e a recuperação desse magnífico edifício que é a boa hora para aí instalarmos o órgão de governo da magistratura judicial e os senhores conselheiros. Muitos outros projetos temos em curso. Queria-vos apenas dizer que, só porque falta um ano, não iremos esmorecer e não nos iremos deixar quedar ou resignar perante as dificuldades e as insuficiências orçamentais. Portanto, a persistência nestes tempos de crise, uma arma, e no Ministério da Justiça somos 3 mulheres muito persistentes. Portanto, não vamos desistir e, portanto, até ao último dia não deitaremos a toalha ao chão, tudo em honra, em prol de um bom serviço, daquilo que todos queremos, que é construir um Portugal melhor e de sucesso e permitir condições de trabalho melhores a todos os que fazem disto a sua profissão e às pessoas que se dirigem aos tribunais para verem os seus problemas resolvidos. Por fim, queria cumprimentar o Dr. Pina Martins, que não o tinha visto, que eu já vejo um bocadinho mal à distância, e todos aqueles que não tive a oportunidade de cumprimentar. Muito obrigada. Eu, com a autorização aqui da Sra. Secretária de Estado, quero só, dei por ela que não saudei o Sr. Deputado André Pinotes, que entretanto se juntou a nós, o Sr. Diretor Nacional da Junta da Polícia Judiciária, Dr. Carlos Farinha. Eu até tinha aqui uma frase na minha intervenção dedicada à Polícia Judiciária que cortei por não ter visto. E o meu particular amigo Fernando Jorge, que a Sra. Secretária de Estado já mencionou, com esta característica que eu não posso deixar de referir. Estivemos recentemente em muitos dias de trabalho naquilo que se chamou o Pacto da Justiça, e eu já tinha muito respeito pelos funcionários da Justiça e pela sua representação. Eu que tenho que confessar que fiquei com muito mais respeito pela qualidade da intervenção e das sugestões que permanentemente o Sindicato dos Funcionários de Justiça fez em todo esse trabalho, que espero que venha a dar resultados, nem que seja daqui a 10 anos, como história do que se vai passando na Justiça ao longo dos tempos. Permitam-me também que diga mais 2 coisas. Quanto à linguagem que a Sra. Secretária de Estado acabou de referir, nós estamos neste momento já a organizar uma conferência exatamente sobre a linguagem na Justiça, na qual esperamos contar com a participação de linguistas e de estudiosos sobre esta matéria. Desde já fica o convite à Sra. Secretária de Estado para nos acompanhar. E queria terminar dizendo que temos umas recordações que não ultrapassam o valor limite para os nossos membros da mesa, são, portanto, só simbólicas, nenhuma delas, penso que não ofende nenhum regulamento comunitário de dados, nem nenhum regulamento do governo, só para agradecer a vossa presença nas nossas jornadas aqui para... Vamos lá. E são fraquinhas, portanto, são coisas fraquinhas. Isto é um produto, acho que é de moscatel. Não, a Sra. Secretária de Estado, eu acho que vai conseguir ir a pé. Para a Sra. Presidente da Câmara também não será nenhuma novidade, porque é um moscatel de Setúbal. Boa tarde. Não é um criança, mas quase. Pronto, e assim será, agradecendo à Sra. Secretária de Estado por ter-me permitido falar depois dela. Muito obrigado. Em nome de Sua Excelência, a Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Dra. Helena Mesquita Ribeiro, em representação de Sua Excelência, a Sra. Ministra da Justiça, declara-se encerrada a cerimónia de abertura das Jornadas de Estudo 2018 da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução.